Muito boa noite, meus caros irmãos, minhas caras irmãs, meus digníssimos amigos da cidade de São Sebastião do Passé, que eu estou tendo o prazer de conhecê-los. Foi no século XX, século passado, lá já no final do século XX, 1997, 1998, que eu estive aqui pela primeira vez em São Sebastião do Passé, e recordo que naquela ocasião estávamos ministrando um curso de como falar em público. E o que me marcou naquela época, já se passaram pelo túnel do tempo 27 anos. Vai aqui a nossa sincera homenagem à nossa querida amiga Edna Tavares, na qual eu tive o prazer de conhecer, convivi muitos anos com Edna Tavares na Federação Espírita do Estado da Bahia. Edna Tavares, eu me lembro que há 27 anos atrás, ela participou desse curso de como falar em público, e de vez em quando, Celeste, Edna me deixava constrangido em algumas palestras que ela realizava em Salvador, quando ela dizia: eu aprendi a falar em público com James Ney lá em São Sebastião do Passé. Ela sempre dizia isso. Então, vai aqui as minhas sinceras vibrações, pensamentos, para a nossa querida Edna Tavares, que desencarnou essa semana. Quando o amor esteve na Terra. Quando o amor esteve na Terra, era a presença magnânima deste grande avatar divino, desse espírito iluminado. Quando o amor esteve na Terra, era a presença daquele que se tornaria a referência da bondade, da compaixão, da compreensão, que seria a vida do Messias prometido para a humanidade. Quando o amor esteve na Terra, seria implantado por aquele jovem notável que, aos 14 anos de idade, filho de Maria, Jesus de Nazaré, narra os evangelistas que, em um certo momento, Maria dialogava com Isabel, mãe de João Batista. Jesus, aos 14 anos de idade, João Batista, com 16 anos de idade, porque ele era mais velho, 2 anos do que Jesus. E Maria dialogava com Isabel e dizia: essas duas crianças são diferentes de tantas outras crianças, porque parece que eles, mais tarde, exercerá uma grande missão e mudará a história da humanidade. Narra os evangelhos, especialmente a psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo o espírito Humberto de Campos, no livro Boa Nova, que Jesus, dialogando com João Batista, na sua fase infantil, apontava para o firmamento, como se João Batista partisse primeiro para a grande missão, para o grande projeto que certamente ele iria realizar. Pulando na linha do tempo, vamos encontrar Jesus agora com 30 anos. O amor que esteve na Terra era essa personificação naquele jovem rapaz de 1,70 m de altura, cabelos cor de ambá, encaracolado, na narrativa da poetisa baiana Amélia Sacramento Rodrigues, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco. Amélia Rodrigues vai
trazer uma característica da imagem de Jesus, que ele era um jovem de rara beleza, o seu magnetismo envolvia as pessoas que ele aproximava. E naquele mês de março da era Nissan, no hebraico, era pela manhã, no mês de março, na orla marítima do mar da Galileia, do mar de Genezaré, o irmão Sol começava a brilhar. Esse mesmo Sol que nós temos aí foi testemunha ocular daquele primeiro encontro no mar da Galileia, na orla marítima, quando Jesus caminhava com a sua túnica, descalço, pisando naqueles seixos, naquelas pedras da orla marítima, em direção a uma barca que acabara de chegar de uma das suas pescas. Era Simão Pedro com seu irmão e outros pescadores que ancorava a barca. Jesus se aproxima e diz a Simão Pedro: Simão Bar Jonas, tu desejas pescar almas para o reino da casa de meu pai? Naquele primeiro encontro, Simão Pedro foi envolvido pelo magnetismo, por a energia espiritual de Jesus. Quando eu pessoalmente conheci Francisco Cândido Xavier, há mais de 30 anos atrás, e o período que eu fiquei conversando com Chico Xavier, eu senti isso, aquele magnetismo de Chico, a energia espiritual de Chico. Eu me lembro quando eu conheci a irmã Dulce, em uma feira em Salvador, o magnetismo dela, o campo áurico, a luz que cada um de vocês possui. Cada um de vocês que estão aqui no auditório tem uma identidade espiritual que é o seu campo de luz, a sua aura, esse magnetismo, é essa aura, essa irradiação é que faz a diferença de cada um de nós, porque essa aura, essa luz, ela é produzida pelo nosso pensamento. O pensamento cria a vida que procuramos. Nós somos o que pensamos. Portanto, aquela aura, aquela luz, porque ele iria afirmar: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a luz do mundo. Eu vim a vocês como grande pastor para conduzir todas as minhas ovelhas, que somos nós. Então, Simão Pedro, diante daquela grandeza espiritual de Jesus, foi envolvido por esse magnetismo. Mais adiante, porque a missão do Cristo na Terra, de Jesus na Terra, foram exatamente 3 anos, 36 meses. Esses 36 meses, ele teve o tempo suficiente para implantar o teu reino de amor de Deus, porque Jesus é o espírito mais evoluído que esteve entre todos nós, enviado por Deus para glorificar, para iluminar os nossos caminhos. Quando, durante esse período, Jesus iria afirmar: hei de vos enviar um Consolador prometido. E que esse Consolador prometido revelará para a humanidade, até então, o que eu não posso falar. Imaginem vocês que na Galileia, ao tempo de Jesus, a população da Terra estava em torno de 200 milhões de habitantes. É isso mesmo que vocês ouviram. A população do planeta Terra era 200 milhões de habitantes. Passaram-se 2026 anos, nós hoje somos 8 bilhões de seres humanos nesse processo cíclico de evolução.
de crescimento espiritual. Mas ele afirmou, porque a linguagem de Jesus é uma linguagem proativa. Jesus falava através de metáforas, através de parábolas. Parábolas em latim é parabole, para que a linguagem do Cristo, de Jesus, tocasse a mente e o coração das pessoas. Ele falava através de parábolas. Então, Jesus não podia utilizar uma linguagem muito avançada, porque a população daquela época, a civilização daquela época, não iria entender quando Nicodemos, dialogando com Jesus, Rabi, ou Rabone em hebraico, o que significa renascer de novo. Jesus estava falando da lei da reencarnação. E certamente, se Jesus utilizasse uma linguagem e dissesse o seguinte: Nicodemos, você não sabe o que é a reencarnação? Não. Você não sabe que existe as trompas de Falópio? Nicodemos ia entender o que é trompas de Falópio. Você não sabe que existe 300 milhões de espermatozoides? Eu fico imaginando a cara de Nicodemos, Jesus falando das trompas de Falópio e do espermatozoide, que tem 300 milhões de espermatozoide, que vai pelas trompas de Falópio e fecunda o óvulo, o ciclo da vida. O que eu acabei de falar, todos vocês entenderam. Entenderam ou não entenderam? Então imagine, na linha do tempo, voltando ao tempo de Jesus, naquela civilização, se Jesus utilizasse essa linguagem para dizer que a reencarnação, que foi retirada dos textos mais antigos, por algumas encíclicas do período da Idade Média, a palavra reencarnação foi totalmente tirada dos escritos mais antigos do Testamento, e que significa a reencarnação. Portanto, quando ele afirmou, hei de vos enviar um Consolador prometido, e que esse Consolador seria o advento do surgimento do Espiritismo na Terra no século XIX. Em 1857, vai surgir na França, na Europa, o movimento das mesas girantes. As mesas estavam se movimentando e o professor Rivail foi convidado para participar de uma reunião de sessão onde as mesas se moviam. Imagine uma cadeira se movimentar. Acontecia isso. E saiu na imprensa, na época, o jornal Le Monde, que é um jornal francês que até hoje existe. O jornal Le Monde, na época, registrou fatos. Aonde você colocava a cadeira se movimentava. Você fazia pergunta à cadeira e a cadeira respondia através de batimento, o que é chamado de código Morse. Foi aí que Allan Kardec ele começou a perceber que, através daquele movimento da cadeira, existia uma inteligência. E que inteligência era essa? Eram espíritos que tinham desencarnado e que estavam atuando sobre o mundo da matéria. Daí em diante, Kardec iria publicar o Livro dos Espíritos. Kardec, professor Rivail, ele era membro da Academia de Letras da França. Ele foi um grande pensador, um grande pedagogo, e foi ele que iria produzir o Livro dos Espíritos, com 501 perguntas, a primeira edição do Livro dos Espíritos, que era perguntas e respostas. Kardec formulava as perguntas e os espíritos respondiam a Kardec. A primeira edição, 501 perguntas, mais tarde foi ampliada para 1000
e 19 perguntas. A questão foi quando Kardec iria publicar o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho segundo a doutrina espírita, que é o cristianismo redivivo. Foi exatamente no Evangelho segundo o Espiritismo que Kardec iria fazer um estudo sobre as parábolas de Jesus. Dentre essas parábolas, que está inserido no Evangelho segundo o Espiritismo, muitos os chamados e poucos os escolhidos. E eu vou dar uma interpretação atualizada e que sirva de lição, ou melhor, de reflexão para todos nós. Eu coloquei hoje pela tarde, eu estava refletindo aqui em São Sebastião do Passé, o que eu iria falar na introdução desse tema. Por quem fomos chamados? Por quem todos nós fomos chamados? Porque a parábola é muitos os chamados e poucos os... Eu não ouvi. Eu não estou ouvindo. Continuo não ouvindo. Agora sim. Então, minha senhora, por quem fomos chamados? E para quem fomos e para que fomos chamados? A pergunta é: por quem fomos chamados? Quem nos chamou? E a segunda, para que fomos chamados? Quem nos chamou? Para que? Deus, a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Deus nos chamou, solicitou o maior de todos os seus filhos aqui na terra, que era Jesus, que é um professor, que é um pastor. E a questão é, seremos escolhidos? Se todos nós fomos chamados, seremos escolhidos? E para ser escolhido, o que devo fazer? E ainda tem uma questão da outra parábola, a parábola da porta estreita. Qual das duas portas devo passar? Pela porta larga das facilidades mundanas do mundo da atualidade, ou a porta estreita da renúncia? Nem todo o que me diz, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Por que Jesus lançou essa proposta? O que Jesus estava querendo dizer? Que muitos são os chamados. Todos nós somos chamados, mas porque poucos são os escolhidos. E aqui vai a reflexão, a interpretação desta parábola das festas de bodas. O que é uma festa de bodas? Você tem que colocar a melhor roupa, mas a roupa que ele se refere aqui não é a roupa física, é a roupa espiritual, a consciência. E respondendo Jesus, lhe tornou a falar segunda vez em parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem rei que faz as bodas ao seu filho e mandou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas eles recusaram ir. Muitos de nós somos chamados a participarmos de uma boda,
de uma festa. Enviou de novo outros servos com este recado: dizei aos convidados: eis aqui, tenho preparado o meu banquete, os meus touros e os meus animais cevados estão já mortos e tudo pronto, vinde às bodas. Ele matou bois, animais para esta festa. Isso é uma parábola alegórica. Mas eles desprezaram o convite. E quem desprezou o convite? Aqueles que foram convidados pelo senhor rei, pelo rei. Eu não vou para esta festa. Um para a sua casa de campo. Mas eles desprezaram o convite e se foram. Um para a sua casa de campo, para a sua casa de veraneio, para o seu resort, não é? Um para a sua fazenda na periferia de São Sebastião do Passé, não é? Hoje eu não vou para o centro espírita não, porque eu tenho que estar na minha fazenda. Mas hoje você vai ouvir Jesus, a alegria dos homens. Jesus vai falar. A mensagem de Jesus é para tocar o nosso coração, despertar a nossa consciência. Não vou não, porque hoje eu tenho que ir lá para Lamarão. Não é Lamarão que fica aqui perto? Lá na fazenda de Lamarão. Eu vou até beber água. Quem disse Nossa Senhora aí? Quem foi? Foi a senhora. Vamos lá, minha senhora. Outros, porém, lançaram mão dos servos que eles enviaram, e depois de haverem ultrajado, os mataram. Muitos missionários que pregavam em nome de Jesus foi crucificado. Muitos que saíam, muitos jesuítas. Em 1530, 30 anos depois da descoberta do Brasil, ali, minha senhora, no Porto da Barra, em Salvador, tinha uma vila chamada Vila do Pereira. A Vila do Pereira, 30 anos depois da descoberta do Brasil, o Pereira, ele era um português que veio morar logo nos primeiros anos de vida da descoberta do Brasil. E o Pereira trouxe alguns jesuítas que vieram na esquadra daquela época. Só que os jesuítas resolveram levar a mensagem de Jesus para a ilha de Itaparica. Eu estou falando no ano de 1530. Os tupiniquins e tupinambás, habitantes da ilha de Itaparica, minha senhora, sabe o que fez com os jesuítas que ia falar em nome de Jesus? Os tupiniquins matavam os jesuítas e comia frito. Então, é mais ou menos isso que ele está querendo dizer. Que muitos eram sacrificados. E aí ele vai dizer, as bodas, com efeito, estão aparelhadas, mas os que foram convidados não foram dignos de se acharem no banquete. E depois, as saídas das ruas, e aos 4 convidai-os para as bodas. E tendo saído os seus servos pelas ruas, congregaram todos os que acharam maus e bons, e ficou cheia os convidados. A sala do banquete estava lotada, porque o seu senhor solicitou que os seus servos convidassem os pobres, os estrupiados, toda a casta de pessoas sofridas e que foram participar deste grande banquete. Nesta parábola,
vai dizer Kardec. Por exemplo, Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é felicidade e alegria, a uma festa nupcial. Então, o reino de Deus é uma festa de luz. Estaremos preparados para participarmos deste banquete? A roupa não é a roupa física, mas é o seu estado de consciência. Algumas considerações. Tem um livro cujo título dessa obra se chama Voltei, é o nome do livro. Psicografado por Francisco Cândido Xavier, e esse livro, pelo espírito irmão Jacó. Há um capítulo deste livro que ele diz o seguinte, e eu tive o cuidado de anotar para que sirva de reflexão para todos nós. Vive-se na Terra, na atualidade, o que chamamos de uma sociedade eminentemente capitalista, consumista, que é ter e ser. Você é pelos valores materiais, pelos bens materiais que você tem. Então, nesse texto que eu notei desta obra, ele diz o seguinte: se o homem soubesse a extensão da vida que o espera além da morte do corpo, certamente outras normas de conduta escolheria na Terra. Vocês entenderam? Eu vou repetir. Se o homem soubesse a extensão da vida que o espera além da morte, e o que nos espera além da morte? O que é que existe do outro lado da vida? Porque o próprio Jesus, ele deu uma prova incontestável da imortalidade da alma na ressurreição. Ele foi crucificado, ele foi lapidado, ele foi chicoteado, e ainda colocaram sobre a sua face uma coroa de espinho. E os centuriões romanos lhe disseram: tu não és rei dos judeus? Então, todo rei merece ter uma coroa. E colocaram a coroa de espinho sobre a face de Jesus. E na sua via crucis, pelas vielas, pelas pequenas ruas da cidade de Jerusalém, Jesus carregou aquela cruz, aquele tronco, sob as chicotadas. Por quê? Uma semana antes, no dia de Ramos, aquelas mesmas pessoas que veneravam Jesus, no dia de Ramos, que aplaudia Jesus, uma semana depois, estaria crucificando Jesus. E ao ser crucificado no monte do Gólgota, lá estava sua mãe Maria, Madalena, Ruth e João, o evangelista, um discípulo, João evangelista, que era o mais jovem, ao lado de Maria, e Jesus preso à cruz. E naquela cruz, ele iria enviar um recado para todos nós, as últimas palavras de Jesus, preso à cruz. Qual foi? Pai, perdoa, pois eles não sabem o que fazem. Jesus teve um olhar de compaixão, de misericórdia. Ele disse que há uma necessidade da gente perdoar. E por que a gente não perdoa? Sabe por que não perdoamos ainda? Porque guardamos mágoas, ressentimentos. Quando eu estava proferindo uma palestra no sertão da Bahia, numa cidade depois de Irecê, na cidade de Xique-Xique, há muitos anos,
E o tema da palestra era o valor terapêutico do perdão. Esse era o tema da palestra. E que eu considero, Celeste, que o perdão é a espinha dorsal do problema da sociedade humana. Nós sofremos porque nós não perdoamos. E naquela célebre palestra, cujo tema era o valor terapêutico do perdão, no meio da palestra, uma jovem aparentando uns 30 anos de idade interrompeu a nossa conferência e me disse: você está falando de perdoar porque não foi com você. E aí eu fiquei parado. Uma pessoa se expõe em uma cidade que todo mundo se conhece, não é? E ela disse: o senhor está falando de perdão? Como é que o senhor quer que eu perdoe aquele infeliz? Eu fiquei parado. E aquele infeliz conviveu comigo durante 10 anos. Prometeu casamento há 10 anos atrás. Ele me traiu, ele me largou e fugiu com a outra. Eu fiquei parado. E o senhor quer que eu lhe perdoe? Eu perguntaria. E essa foi a pergunta que eu lancei para a jovem que procurei compreendê-la. E se Jesus estivesse no lugar daquela jovem, o que Jesus faria? Em seus passos, minha amiga do Jaladinho, que eu esqueci o nome agora, Fátima, minha amiga Fátima, em seus passos, o que faria Jesus? Se Jesus estivesse no lugar daquela jovem, o que Jesus faria? Perdoava. Então, as últimas considerações finais, preso numa cruz, ele disse: Pai, perdoa, pois eles quem? Todos nós, não sabem o que fazem. O que aconteceu no outro dia, minha amiga Fátima? Tiraram ele da cruz morto, o corpo físico morto, ensanguentado, literalmente. Colocaram ele numa catacumba, fecharam com uma pedra gigantesca. No outro dia, quem apareceu lá para ver Jesus? Maria Madalena. E quando Maria Madalena entrou lá na catacumba, o corpo de Jesus não estava mais lá. E o que aconteceu com o corpo de Jesus? Roubaram? Não. Desmaterializou? Ressuscitou. E aí o que aconteceu? Foram 45 exatos dias depois da crucificação de Jesus, da sua morte. 45 dias, Jesus aparecendo para os discípulos, para os apóstolos. Jesus aparece para Madalena e lhe diz: vá até eles e diga que eu ressuscitei em espírito e em verdade. Ele provava a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos. Madalena vai aos discípulos e diz: o Rabi apareceu. E João, Simão Pedro, mas ele foi morto. O corpo dele foi lapidado. Como é possível? Mas ele está vivo. E Jesus aparece para os discípulos. Entre eles estava, como é o nome dele? Tomé. E Tomé não acreditou. Como é possível? Se ontem o Senhor foi crucificado e agora o Senhor está materializado, literalmente, diante de mim. Tomé, tu não vês que eu estou dialogando com você? Toque em minhas chagas. Foi aí que Tomé tocou nas chagas de Jesus e ele acreditou. Ó Senhor, a vida continua após a morte. Mas é lamentável, meus irmãos, que muitos são os chamados
Poucos são os escolhidos pelo simples fato de que em pleno século XXI, nos nossos dias atuais, ainda não perdoamos Judas Iscariotes. Na Semana Santa, sábado à noite, nós comemoramos a queima de Judas. Significa que a gente ainda não perdoou Judas, que ainda guardamos mágoas. O ser humano que ainda guarda mágoas, ressentimentos, vai ter dificuldade de participar dessa núpcia celestial, porque você tem que estar com a consciência limpa, com um pensamento edificante. Passar pela porta larga das facilidades é muito fácil. Agora, passar pela porta estreita, que é a renúncia, é a força interior para a nossa modificação, é para poucos. Quando ele diz que os convidados que deixam de comparecer alegando que tinham de cuidar de seus campos e de seus negócios, representa as pessoas mundanas que, absorvidas pelas coisas terrenas, mostram-se indiferentes para as coisas celestiais. Eu nasci numa família espírita. Meus pais eram espíritas. Tanto meu pai e minha mãe, junto com outros companheiros, fundaram o Centro Espírita Humberto de Campos em 1970. Então, eu nasci numa família espírita. Aos 5 anos de idade, eu já era evangelizado, já aprendia os ensinamentos do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu me tornei adolescente, me tornei jovem. Na década de 70, as grandes baladas das discotecas de John Travolta. Lembra, Celeste? Muitos de vocês lembram os embalos do sábado à noite. E naquela época, eu era movido. Eu estava na minha juventude dos 17 anos de idade. Eu já era da juventude espírita, do Instituto Espírita da Bahia. Aos sábados à tarde, eu estava na juventude espírita, mas minha amiga Fátima, quando era domingo à tarde, Fátima, eu não aguentava, eu ia para a discoteca, na Carlos Gomes. Então, sábado à tarde, na Juventude Espírita Celeste, falando de Jesus, falando do Evangelho de Jesus, mas eu não aguentava quando eu via as músicas de Donna Summer, e que eu ia para as discotecas na matinê, domingo à tarde, na Carlos Gomes. E aí eu me soltava, com aquele cabelo Black Power que eu tinha na época. Eu era tocado, eu estava entre o mundo de César e o mundo de Deus. Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. E a vida foi me conduzindo para que eu passasse qual das duas portas, a porta estreita ou a porta larga. Eu fui convidado a ter uma tomada de decisão, ou seja, ressignificar a minha vida. Cada um de vocês precisam, sim, hoje, na atualidade, ressignificar a tua postura diante de você mesmo e diante do próximo. E naquele momento, ainda muito jovem, eu tive que tomar uma decisão na minha vida. Qual dos dois senhores eu quero servir? Para passar pela porta estreita da renúncia ou pela porta larga das facilidades do mundo de César? Porque todos nós somos chamados, mas poucos são os escolhidos a essa renúncia. E eu tive que renunciar a muitas coisas na minha vida, mas os embalos do sábado à noite de Donna Summer continuou ao longo da minha vida.
Eu agora não era mais um adolescente, eu já era um homem adulto, formado, já tinha adquirido um grande conhecimento espírita, já realizava, Celeste, inúmeras palestras pelo interior da Bahia, na década de 90, quando, inesperadamente, eu tomei conhecimento, Celeste, que Dona Summer iria tocar na concha acústica. Quando eu tomei conhecimento de que a rainha da discoteca estaria no Brasil, exatamente Salvador, em um sábado, para cantar, eu aí não aguentei, Celeste. Eu fui o primeiro a comprar o ingresso, paguei caro, hoje seria em torno de uns R$300, porque eu sou fã, era fã de Donna Summer, Let's Dance. Opa, aqui tem pessoas da minha época. Mas o que eu quero mostrar para vocês, muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos, porque esses chamados, você tem que ter uma renúncia, um propósito de vida. E eu comprei, e hoje seria em torno de R$300 o ingresso. Um sábado à noite em Salvador, na concha acústica, a Let's Dance, estaria lá, com toda certeza absoluta, cumpri meu ingresso. Com 4 meses de antecedência. 4 meses de antecedência, sim. Porque Donna Summer era muito concorrido, o ingresso ia terminar. É isso mesmo, minha jovem. Como é seu nome? Sim. Gilda. Lu? Não entendi. Ah, Luciana. Eu comprei, Luciana, com antecedência o ingresso. 4 meses, porque eu ainda continuo sendo fã de Donna Summer, mas em outro nível. Agora eu estou em outro nível. A minha compreensão é outra, porque você vai amadurecendo. Claro, você amadurece. Pois bem, Luciana, comprei o ingresso. Uma semana depois, ao comprar o ingresso, eu recebo a ligação de um companheiro do movimento espírita do estado da Bahia. James, estou lhe convidando para você participar da abertura da Semana Espírita aqui na nossa cidade. E gostaria de saber se você tem disponibilidade. Eu prontamente estou pronto para a sua palestra, para o encerramento da Semana Espírita nessa cidade. Qual é a data? Quando ele me disse a data. Minha amiga Luciana. Qual é a data? Exatamente no dia de Donna Summer, a única apresentação no Brasil, em Salvador, na concha acústica. O meu amigo me convidou para o encerramento da Semana Espírita exatamente no dia que eu ia assistir o único show de Donna Summer. Então retornaria. Qual dos dois senhores você quer servir? A Deus ou a Mamon? E aí, James, está confirmado? Eu disse, meu Jesus, é no dia do show de Donna Summer. E o que é que vocês acham que eu fiz? Eu fui para o show de Donna Summer ou eu fui participar do encerramento da Semana Espírita? Quem falou? A Dilza. Eu vendi o ingresso. Fui para... Que isso? Eu estou falando década final dos anos 80. O que aconteceu? Esse fato foi no final dos anos 80, início dos anos 90. Há 35 anos atrás, que eu fiquei nesse dilema.
eu fui para a palestra, para o encerramento da Semana Espírita, e eu disse, que sirva de lição, James. Muitos são os chamados, mas poucos têm essa tomada de decisão, porque para ser espírita é para poucos. Entrar por esta porta de vidro, não é? No centro espírita, a luz do caminho, é muito fácil. Mas vivenciar o Evangelho de Jesus e colocar em prática é para poucos. Eu encerraria com a história do reverendo, do pastor Henry Sheldon, que essa minha pequena experiência que sirva de lição para todos nós. Mas eu encerraria com a reflexão do reverendo pastor Henry Sheldon. O pastor protestante, na cidade de Raymond, ele era considerado um grande pastor e realizava célebre sermão na sua igreja, na cidade de Raymond, nos Estados Unidos, no início do século XX. Um sábado à tarde, às vésperas do seu sermão, apareceu um mendigo, um homem desempregado, passando fome, bateu à porta do pastor e lhe disse: pastor, o senhor pode me ajudar? Estou desempregado, estou passando fome, preciso de comer, preciso de ajuda. Mas o pastor, o reverendo Henry Sheldon, naquele momento, ele estava em seu gabinete preparando o texto do seu sermão que apresentaria no domingo pela manhã na igreja da cidade de Raymond. E ele disse: infelizmente eu não posso te ajudar. Eu estou muito ocupado. E o homem foi embora. Domingo pela manhã, aquela cidadezinha pequena que tinha uma igreja protestante e que o reverendo pastor Henry Sheldon, a cidade inteira convergia para a igreja para ouvir o grande sermão do reverendo Henry Sheldon. A igreja lotada. Já no final do seu sermão, o reverendo diz: alguém deseja dizer algo? Porque lá estava o diretor da ferrovia. Lá estava a diretora de uma escola de balé. Lá estava o diretor de um jornal local. A elite de Raymond estava lá. A elite de São Sebastião do Passé estava lá. Na festa de São Sebastião. Não é assim que acontece? É ou não é? Porque no ano passado eu estive aqui na festa de São Sebastião e vi. A cidade para, todo mundo está lá. A cidade de Raymond estava lá. E aí, alguém deseja dizer algo? Quando inesperadamente entra aquele homem, o mendigo. Reverendo, eu tenho algo a lhe perguntar. O reverendo ficou parado. Reverendo, e se Jesus estivesse em seu lugar, quando ontem eu bati à sua porta pedindo de comer, o que Jesus faria se eu batesse à porta de Jesus? O que Jesus faria? Em seus passos, o que faria Jesus? O reverendo ficou parado. O que faria Jesus, reverendo? Se ele estivesse em sua posição, qual seria a postura, o comportamento de Jesus? O reverendo ficou pálido. E o pobre homem
desmaiou e morreu na porta da igreja. Levaram para o hospital, mas era tarde demais. Houve uma reviravolta ali dentro da igreja, da comunidade de Hammond. O reverendo chamou a comunidade, os homens mais importantes, os políticos, os professores, e lançaram a proposta para que, daquele dia em diante, durante 365 dias, porque o reverendo foi tocado com esta pergunta em seus passos: o que faria Jesus? A partir de hoje, o senhor, como diretor da ferrovia, tem que colocar em prática no seu dia a dia o que Jesus faria se fosse diretor de uma ferrovia. O que Jesus faria se fosse diretor de um jornal? Colocaria anúncios de bebida alcoólica, porque o problema da cidade de Hammond, uma boa parcela de Hammond, de alguns moradores, tinha problema de alcoolismo. E o jornal vendia imagens de bebidas, de anúncios de bebidas alcoólicas, incentivando as pessoas a beber bebida alcoólica. Então, se Jesus fosse diretor de um jornal, qual seria o comportamento de Jesus? Se Jesus fosse diretor de uma escola de balé ou de qualquer setor, o que Jesus faria no seu dia a dia? Se Jesus fosse diretor de uma emissora de TV, o que Jesus faria? Essa foi a proposta do reverendo. A partir de hoje, durante um ano, nós vamos colocar em prática, em seus passos, o que faria Jesus. Esse livro que tem essa história é um livro protestante, não é um livro espírita. É um livro protestante que foi lançado no início do século XX, já vendeu mais de 100 milhões de livros em todo o mundo. E que eu digo que todos os espíritas que se prezem, dirigentes de casas espíritas, iniciantes aos postulados da doutrina espírita, devem ler esse livro. Porque um dia, na porta da Federação Espírita do Estado da Bahia, a Federação Espírita do Estado da Bahia tem mais de 100 anos. E lá, por uma questão ética, eu não vou dizer o nome dele, na portaria... eu vou falar o nome dele. Porque eu disse a ele que disse: Rogério, ainda um dia eu vou falar de você, Rogério. Rogério, minha amiga Fátima, Rogério, ele é porteiro da Federação Espírita do Estado da Bahia. Ele está trabalhando lá, há muitos anos. Desde a sua época, Rogério. Este livro, em seus passos, o que faria Jesus, eu dei de presente a Rogério. Porque eu percebi que Rogério, ele é evangélico. Rogério é evangélico. E trabalha há décadas na portaria da Federação Espírita do Estado da Bahia. Ele é mais cristão do que todos nós que somos espíritas que trabalham lá na Federação Espírita. A ética de Rogério, os valores éticos do meu amigo Rogério, muitos são chamados. Quando Jesus lançou essa proposta, ele não está se referindo a católicos, a protestantes, a umbandistas, a espíritas. Todos os irmãos em humanidade são chamados, mas poucos vão ser escolhidos pelo nosso próprio livre-arbítrio de não querer aceitar a nossa grande mudança. Há muitos Rogérios da vida por aí.
Portanto, meus queridos irmãos, façamos uma reflexão nesses dias atuais da grande transição do ponto de vista ético, moral e espiritual que a humanidade está atravessando. Nós estamos em um momento delicado da jornada espiritual de cada um de nós. Vocês não se deram contas do que está acontecendo? Não perceberam ainda o que está acontecendo com cada um de vocês individualmente? Já perceberam os conflitos emocionais que cada um de vocês, cada um de nós estamos vivendo? A crise de identidade, o vazio existencial, a onda de depressão que vem assolando a humanidade. 600 milhões de seres humanos sofrem da depressão, milhões de mulheres sofrem da fibromialgia. Ó Senhor Deus dos desgraçados, que fizestes, ó Senhor Deus, vai dizer Castro Alves, no seu poema O Navio Negreiro, quando ele escreveu 256 estrofes. Ó Senhor Deus dos desgraçados, que fizestes, ó Senhor Deus, esses pobres escravizados? Por que tanto sofrimento? Por que nós estamos sofrendo? Porque a gente está querendo as facilidades da porta larga, do jeitinho brasileiro, do ganha-ganha. Por que eu não fui escolhido? Por que você não foi escolhido? Porque ele não me convidou para o banquete celestial da grande núpcia do reino de Deus. Porque eu fui na terra uma rainha. Eu fui um grande político. Eu fiz isso, fiz aquilo. Por que eu não fui escolhido? Mas aquela pessoa que mora na periferia de São Sebastião do Passé, lá na zona rural, foi escolhido. E porque eu que moro numa grande mansão, tenho título acadêmico, estudei teologia, tenho tudo isso, não fui convidado para o banquete celestial. Mas aquela pessoa, aquela mulher que mora na periferia, na zona rural de São Sebastião do Passé, foi convidada. Por quê? Eu não vou responder. Façamos uma reflexão. Gratidão, muita paz. Deixa eu desligar aqui.